já a próxima pergunta, né? O quão comum é esse problema e a sequência, o quanto aumentou durante a pandemia. Você tem um Sim, consultório aí que atende muitas pessoas no dia a dia, você teve essa percepção ou sim. não? Então, vamos lá. A primeira pergunta aí seria o quão comum é. Sim. Ela é 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres. Por quê? Olha. Primeiro, por fatores anatômicos. Principalmente a mulher latina, Uhum. ela tem a pelve mais larga e o formato do joelho da mulher latina faz com que aumente o chamado ângulo Q, que é o ângulo que faz a patela sair fora do lugar, que é fazer a patela lateralizar. Então, a mulher por si só, mesmo que uma mulher que se movimente bem, ela já tem uma tendência mecânica de fazer a patela trabalhar em uma posição não muito boa. Segundo, existem alguns estudos recentes que mostram que uma mulher se movimentando, imagina uma mulher correndo, o tempo de disparo, a forma de você ativar a musculatura do quadril em milissegundos, ela é retardada em relação à ativação da musculatura do joelho. Então a mulher costuma correr jogando o joelho para dentro. Isso aumenta a Hum. frequência de contato anormal de cartilagem e a gente começa a ter a condromalácia, tá? Agora, na Sim. pandemia, houve um agravo muito grande, primeiro, porque as pessoas não se movimentaram, perderam massa muscular, perderam qualidade de movimento e porque existem alguns estudos, não sei se a gente vai discutir sobre isso, mas tem alguns estudos bem interessantes que mostram que o melhor anti-inflamatório que existe para o Uhum. joelho, a melhor forma de você prevenir desgaste cartilaginoso é a atividade física. Olha que Quando bacana. você está se movimentando, você libera enzimas anti-inflamatórias dentro da articulação. Isso faz com que a gente proteja a cartilagem. Então, agora na pandemia, eu peguei muita gente com doença cartilaginosa, que era moderadamente sintomático e que piorou demais. E algumas foram até para tratamento cirúrgico Olha direto só. por conta da má evolução da doença. Que interessante, ou seja, no final das contas, a pandemia acabou impactando uma situação, às vezes a pessoa tinha uma situação moderada e acabou efetivamente ficando extremamente aguda pela falta de atividade física ou até pelo sedentarismo mesmo, né? Sim, Então, por exemplo, tem muita gente que está trabalhando em casa e fica o dia inteiro sentado na frente do computador, nem se levanta ali, né, no dia a dia. Aqui em casa eu tenho sorte que é casa, tem escada, então a gente sobe a escada, desce a escada todo dia, tal, facilita sim, um pouco, a gente faz o exercício, né? sim, Mas tem sim, muita gente que acaba não fazendo, né? sim. E uma dúvida, assim, com relação a percentuais, eu não sei se a gente consegue ter uma noção, mas, por exemplo, tem mais pessoas chegando com problema de condromalácia patelar no consultório? Ou tem mais pessoas chegando, por exemplo, com problema de ligamento cruzado? Percentualmente, assim, existe uma incidência muito grande dessa doença nos pacientes? Então, hoje em dia a gente pega muito mais paciente com condromalácia por conta da inatividade. Tá. E agora a gente está tendo um boom que é muito, assim, para mim está sendo muito evidente de Aham. pessoas tendo lesões traumáticas agudas. Por quê? Hum. Não se tem um conceito no esporte amador no Brasil de que as pessoas precisam se preparar para o esporte. Então, você, por exemplo, que é um triatleta, para você voltar a treinar, você precisa de passar por um condicionamento Sim. físico, precisa fazer o que a gente chama em medicina do esporte de periodização de treinamento, que é a gente colocar um volume de treinamento envolvendo inclusive musculação, para que você consiga voltar e não tenha lesões. Então a gente sabe que o atleta profissional, Poxa, bacana. ele se lesiona muito menos do que o amador, porque ele faz uma preparação física para aquilo. Olha que Hoje em interessante. dia, você vai ligar a televisão, liga lá para ver programa esportivo, você vê o jogador de futebol profissional, por exemplo, ele passa muito tempo fazendo a parte física do que a parte tática. Porque se ele não tiver aquela preparação física, ele vai se lesionar. Então, o que eu tenho pego agora? Acabou a pandemia, vai todo mundo pro rachão, vai todo mundo jogar pelado. E aí o cara vai lá, ele não está condicionado, parece que é bobo, e ele vai lá e torce o joelho, Uhum. e agora está tendo uma segunda epidemia, né, de Sim. cruzado anterior. Hoje de manhã cedo, por exemplo, eu já operei um já. Já teve uma operação, sim. Já, Mas é bem interessante isso, né? Porque até a pandemia deve ter influenciado no sentido que as pessoas acabaram perdendo talvez massa muscular, até porque tem muita gente que não treinou durante esse período, e a pessoa sim, volta e acaba não tendo esse retorno adequado, ou seja, feito de forma gradual ou muitas vezes da forma mais correta, que é fazer um processo de volta ao esporte, né? Então a gente sempre fala aí exatamente. que o amador também hoje em dia é quase um profissional, né? Se a gente for ver. E o Instituto Sim. React, ele acaba fazendo esse trabalho também, tipo, de recolocar o paciente de volta na atividade física? Então, essa é uma briga que eu tenho lá que fez com que a clínica começasse a se diferenciar muito no mercado. Porque hoje em dia, o que acontece? O cirurgião vai lá e opera o paciente, ele encaminha para um fisioterapeuta de Uhum. confiança,
aí o fisioterapeuta, ele mais ou menos faz uma transição, e aí o paciente acaba voltando, e o grande problema de uma lesão esportiva não é só você operar e o paciente ficar bem, é não se lesionar mais. É a gente entrar com treinamento preventivo, principalmente em mulheres. Índice de lesão em mulheres é muito alto. Então, a minha briga foi integrar educação física, fisioterapia e medicina do esporte. Então, a gente consegue hoje fazer um programa que a gente faz uma transição, ou seja, vai recolocando a pessoa no esporte de uma maneira mais segura. Legal. E prevenção de lesão. Então, você vê que a gente consegue fazer um treinamento funcional, o cara entende que ele precisa se movimentar melhor, e muitas vezes ele realmente sente, pô, meu movimento hoje melhor do que antes de uma cirurgia, e hoje eu tenho um índice de lesão menor.